Olá pessoal, voltamos agora no vídeo número 9 e eu vou complementar, a situação em caso de sinistro. Bom, abriu o sinistro, fez seu boletim de ocorrência, juntou-se à documentação e encaminhou até a seguradora responsável pela apólice do seguro do veículo do seu cliente. Bom, e aí? Ele vai levar esse carro para ser consertado, recuperado em qual oficina? Dentro da circular que nós falamos da 639, existe uma regulamentação agora de que a seguradora ela pode exigir do cliente, e isso daí tem que ser estabelecido no ato da negociação e citado na apólice. Ela pode exigir que todo reparo seja feito em oficina credenciada. Porém, nas normas antigas, nas normas que antecedem a essa circular, o segurado ele tem a livre escolha, ou seja, ele leva na oficina que ele assim desejar. Aqui eu vou entrar com algumas dicas, inclusive de orientações que você deve passar para o seu cliente, para o seu prospect. Se ele levar numa oficina credenciada, primeiro que essa oficina já tem os contatos com a seguradora, já tem todas as dicas, tem todo aquele jeitinho de como lidar com essa seguradora. Por quê? Porque ela sempre fez trabalho para essa seguradora. Então é muito mais fácil se negociar, é muito mais fácil aprovar e é muito mais rápido ter o seu carro, o carro do seu cliente recuperado. Então eu aconselho a levar numa oficina credenciada, mesmo porque numa oficina credenciada ela já tem a sua qualidade, porque a seguradora não iria fazer o credenciamento em uma oficina que a gente chama de pé de porco. Ela sempre vai pegar uma oficina conceituada na cidade. Então você sempre que puder oriente seu cliente para levar lá, porque vai te ajudar muito na hora do sinistro. Se ele levar numa de livre escolha, o que vai acontecer? A seguradora vai começar a exigir 3 orçamentos, vai mandar um perito fazer a perícia no veículo, vai pedir documentação adicional, vai te apurrinhar. Fala assim para o cliente, pode falar para ele. Você vai ter uma burocracia, uma dor de cabeça maior para fazer o reparo no veículo, caso você faça uma opção por livre escolha. Por exemplo, uma concessionária do teu veículo que não é credenciada pela seguradora, você faz a opção, a seguradora vai aceitar? Vai, nas regras antigas, se não tiver definido na apólice que tem que ser credenciado, você tem a livre escolha. Sim, você vai escolher qual você quer. Só que aí você vai ter que se submeter, é assim que você vai falar para o cliente, você vai ter que se submeter a providenciar 3 orçamentos e vai ter que se submeter a uma perícia no veículo. Sendo que numa oficina credenciada, ele já tem todo o esquema na mão, ele sabe como funciona e isso aí vai ser autorizado de forma mais rápida. E o que é melhor, um serviço mais garantido. Como vocês estão vendo do meu lado direito, eu passando um vídeo, mostrando como que as oficinas credenciadas, ela hoje tem uma qualidade de atendimento. Aqui está um exemplo de uma oficina, onde eles têm todo o cuidado com o veículo do segurado. É um conselho que eu dou, mas seu cliente, ele tem a livre escolha. Cuidado com a circular 639, que ela poderá, influenciar nessa negociação e lá na apólice, nas condições gerais, ser citado que ele tem obrigatoriedade de procurar uma oficina credenciada. Outro detalhe da circular 639 de 2021 é de que antigamente, na regulamentação antiga, era obrigatório a seguradora garantir o reparo do veículo do segurado com peças originais. Dentro da nova regulamentação, e eu tenho vídeo que explica tudo isso dentro desse curso, depois você vai lá ver os vídeos da regulamentação da 639. Lá diz o seguinte, veículos agora podem ser reparados, inclusive os importados, com peças que não são originais. Algumas exceções tem, que é freio, algumas que envolvem segurança, eles vão exigir peças originais, mas peças que não influenciam tanto na questão de segurança podem ser, inclusive, de desmanches regulamentados. Então é muito bom você observar na hora da contratação, na hora de uma negociação, se a tua seguradora, a seguradora que você representa, ela já entrou dentro da regulamentação nova e se ela está com essas exigências e se ela está com essas cláusulas, que nós chamamos de cláusulas de regras
de que tem que ser, é uma obrigação, é um direito da seguradora fazer isso e é uma obrigação do segurado aceitar. Muito importante isso aí. Bom, como eu disse no começo do vídeo, carro financiado, hoje a maioria dos carros no Brasil são financiados. Bom, eu estou fazendo o seguro de um veículo para o meu cliente e é o carro financiado. Primeiro que você tem que citar isso no questionário, né? Na hora de preenchimento da proposta, tem que ser citado que o carro é financiado, se é leasing ou se é um financiamento normal. E em caso de sinistro, se for danos parciais, sem problema nenhum, vai levar o carro lá na oficina, vai fazer o reparo, você vai pagar a franquia, a diferença a seguradora paga, libera seu veículo, se você tem direito a carro reserva, você pega o carro reserva, ou seja, você vai lá depois, recupera seu veículo, entra no carro e vai passear com o seu carro, vai circular com o seu carro. Em caso de perda total, como que é o carro financiado? Em caso de perda total, ele se diferencia de um carro normal quitado na hora de fazer o pagamento para financeira. Bom, primeiro, se o carro é financiado por uma financeira particular do proprietário do veículo, então ele vai ter que acertar a conta primeiro com a financeira. Ele vai lá ver quanto que tem de saldo devedor, ele vai acertar com a financeira, ele vai receber depois da seguradora e vai fazer o pagamento para a financeira. Aí é problema dele, ele vai ter que se acertar. No caso de leasing, onde o carro só é do proprietário após a quitação junto à financeira, no leasing já é diferente. A seguradora vai fazer o pagamento da indenização para a financeira do leasing, né, que fez o leasing para o cliente, depois essa financeira vai acertar a conta com o proprietário do veículo. Então você vê que as coisas se invertem. O carro financiado normal, você vai se virar, né, como se você estivesse falando para o teu cliente. O teu cliente vai se virar com a financeira, né, para receber da seguradora depois e acertar com a financeira. No caso de leasing, a financeira negocia lá com o leasing, a financeira não, a seguradora negocia com o leasing e depois ela vai se virar com o segurado. Então essa é a diferença da indenização do carro financiado. E aqui nós vamos falar de outro assunto muito interessante, que é o endosso. O que é o endosso? Para o leigo do seguro, o endosso para ele é colocar açúcar em alguma coisa. Para quem trabalha com seguro, o endosso, ele é o quê? Ele é um comunicado de alguma alteração que foi feita na apólice original. Se na apólice original consta um CEP de circulação, um CEP de pernoite, aquilo vai ter que ser mantido até o último dia da vigência do seguro. Caso haja uma mudança de CEP, tanto do veículo de pernoite quanto de circulação, a seguradora deverá ser comunicada. Por quê? Quando você fez o questionário informou um CEP, por exemplo, o exemplo que eu usei, a pessoa mora em Jundiaí, mas trabalha em São Paulo, se ele não vai mais trabalhar em São Paulo, só vai ficar em Jundiaí, então pode até diminuir o valor do seguro. Por quê? Ele saiu de uma área de risco para uma de pouco risco. Mas se for ao contrário, ele mora em Jundiaí, só circula em Jundiaí, mas vai começar a circular em São Paulo, ele tem que fazer o endosso e vai pagar uma diferença porque o risco será agravado. Se a pessoa falar assim, não, eu não vou fazer endosso nenhum, não vou avisar não, eu já fiz, já foi aprovado, a vistoria já aprovou, poderá ter problema na hora da indenização. Muito cuidado que o endosso é obrigatório qualquer mudança da pólice, seja endereço, estado civil, o filho não dirigia, completou 18 anos, vai começar a dirigir, a inclusão do filho como condutor de 18 anos, a mudança de local de trabalho, a mudança da utilização do veículo era particular, agora eu vou trabalhar com o carro, você precisa fazer um endosso. Ou seja, mudou a característica do veículo, mudou o endereço, mudou qualquer informação da primeira pólice, tem que se fazer um endosso. Senão, a pessoa pode cair, né, num declínio de indenização. Eu cito até o exemplo de um parente, que a gente estava numa festinha, num condomínio, e esse parente chegou, dando quase que um cavalo de pau, estacionou do lado de uns carros importados. Eu falei para ele, rapaz, se você bate num carro desse aí, você vai ter que vender o teu carro para pagar. Ele falou, que nada, tio, eu estou tranquilo, eu tenho seguro. Eu falei, quanto tempo você tem seguro? Já faz uns 10 anos que eu faço seguro. Tá, e o teu corretor não orientou isso? Que é? Eu nem estou sabendo disso. Eu falei, então, você está pagando 10 anos o seguro do teu carro, e o teu seguro corretor ainda não te avisou que rebaixando a suspensão do seu carro, você perde direito à indenização por algum sinistro. Ou seja, você está pagando seguro de graça.
o máximo que você vai utilizar é assistência 24 horas, porque se você bater esse carro e o perito pegar isso aí, você vai perder o direito do seu seguro. Não, tio, então como que eu tenho que fazer? Eu falei, primeiro, que vai ser difícil renovar o seguro porque não pode rebaixar a suspensão. E terceiro, que você deixou de fazer um endosso, então amanhã, né, a gente estava num domingo, eu falei, amanhã, segunda-feira, liga para o seu corretor e regulariza o seu seguro. É muito importante que você oriente seu cliente para esse tipo de negócio. Isso faz parte do pós-venda, ok? De vez em quando ligar para o cliente e falar, ó, tá tudo normal com o seu veículo, não mudou de endereço, não mudou de garagem, não mudou de emprego, não mudou nada. Posso manter a vigência da tua pólice normal como ela foi feita desde o início? Dá uma dica aí de pós-venda e mostrar para o seu cliente que você se preocupa com o problema dele. Então, muito cuidado com isso, ok? Vou finalizar esse vídeo, mesmo que a gente se prolongue um pouquinho, dando para você algumas dicas de venda. E a primeira é o questionário do perfil. Volto a lembrar. Acabamos de falar de endosso, então veja como o questionário no perfil do segurado, do proponente é importante. Não burle, não fraude o questionário. Seja o mais honesto possível. Cláusula de exclusão. Oriente seu cliente o que pode e o que não pode. Não pode rebaixar carro, qualquer alteração tem que fazer um endosso. E uma coisa que é importante. Você sabia que o enfrentamento de agravamento de risco pode perder a indenização do seguro? Se a rua está alagada, ele vai tentar enfrentar o alagamento, nós já falamos isso nesse curso, ele perde a indenização. Se ele for enfrentar na praia, por exemplo, ele coloca o carro dele dentro da areia na praia, ali não é circulação de veículo, não é autorizado, não é regulamentado. Se ele vai pescar, né, ele vai na barranca de um rio pescar, ele sai da estrada normal, uma estrada, uma vicinal, e ele entra no meio da mata, e ali ele vai ter um sinistro, cai uma árvore em cima do carro dele, ele cai dentro do rio, ele vai perder direito do seguro. Ou seja, qualquer irregularidade que o perito pegue, e eles são muito experientes nisso, o seu cliente perderá a indenização. Circular na praia não pode. Em estrada não regulamentada não pode. Então, oriente muito bem o seu cliente. Eu tenho visto constantemente em televisão vários segurados que perdem direito à indenização porque o perito detectou que ele estava a 180, 200 km por hora. Então, é muito importante andar, não beber, né? Se o motorista estiver bêbado, não enfrentar a pista, não ultrapassar sinal fechado, ou seja, qualquer tipo de irregularidade pode provocar um problema de recebimento de indenização. Não estou dizendo que não vai receber, mas ele vai ter que procurar meios, inclusive judiciais, para receber caso ele faça esse tipo de agravamento de risco. Não entregar o veículo para pessoas não habilitadas é outro que pode declinar a indenização. Oriente bem o cliente, não entregue o seu veículo para quem não tem habilitação. Se o seu filho menor de 25, 26 anos, menor, né, de 26 anos, se ele for pegar esse veículo e não estiver citado na pólice, você perderá, provavelmente vai perder a indenização, muito cuidado com isso. Deixar o carro com chave, deixar o carro aberto em algum lugar para facilitar o furto, para pegar a indenização caso você queira trocar do veículo, você não, né, o seu cliente, isso daí poderá dar problema na hora da indenização. E principalmente inadimplência. Atrasou o pagamento, se bater o carro e estiver com as prestações atrasadas, que nós chamamos de prêmios atrasados, ele poderá perder a indenização. Poderá não, tem seguradora que ela é rígida, ela não vai pagar a indenização. E volto a reforçar, cuidado com os indústrios, né? Tem que se fazer. Vamos falar um pouquinho de concorrência agora. Quando você vai fechar um seguro de veículo, alguém vai ligar para você e falar, eu consegui um seguro mais barato. Você vai falar assim, mas como? Como mais barato? Ah, R$200 mais barato. Você tem dois caminhos. Ou você vai fazer uma auditoria na proposta que ele está fazendo, ou você vai falar, então tá bom, PT Saudações fecha com o meu concorrente. Logicamente você não vai fazer isso. A tua obrigação na corretora ou como corretor é fechar teu negócio. Você tem que cobrir suas metas e você tem que pensar na sua receita. Peça uma cópia da proposta e aí você vai conferir. É franquia reduzida, normal ou majorada? Qual que é a cobertura, o valor da cobertura que ele está contratando contra terceiros, que é o RCF? O valor do APP?
se a cobertura de vidro é só para reparo ou substituição, que isso acontece em contratações de seguro. Às vezes o seguro fala assim, não, você vai ganhar cobertura de vidro. Aí você vai lá olhar a cobertura de vidro e apenas repara. O reparo é quando trinca o vidro e vai lá, passa lá um silicone e conserta o teu vidro. O normal, o que é? Trocar o para-brisa. Porque você andar com para-brisa reparado também não é seguro, né? Ele pode se quebrar novamente e ficar, né, o barato sair caro. Então, verifique a cobertura de vidro e fique atento em todas as coberturas que foram autorizadas. É guincho limitado, se não é limitado. Enfim, faça uma auditoria na pólice do cliente. Fica atento nos valores das coberturas. Eu estou colocando aqui do lado para você seguir, né, a minha orientação com relação a isso. Fique atento no valor da franquia. Ficar atento no prazo do carro reserva, pode ser uma semana, 15 dias, um mês. Isso pode também impactar no preço. Ficar atento nos itens da assistência 24 horas, que é o guincho limitado que eu falei. Ficar atento nos benefícios adicionais que você vai encontrar em algumas seguradoras, no caso assistência residencial, tem uns que dá assistência para a residência do proprietário do veículo, tem uns que não dão. E ficar atento nas oficinas conveniadas e peças originais. Tem seguradora que obriga a ir nas credenciadas e pode utilizar peças que não são originais, e existe aquelas que têm, né, a livre escolha e é obrigatório peças originais. Isso daqui pode impactar no valor do seguro. Então são dados, né, são informações que você deverá ficar atento para não perder o negócio. Pessoal, só perde seguro de veículo quem não conhece profundamente o seguro de auto. O seguro de auto tem bastante benefício, tem um custo-benefício maravilhoso e cabe você mostrar esses conhecimentos e essa expertise para o seu cliente, para o seu prospect. Fazendo isso, você terá muita chance de fechar negócio, né, na frente da sua concorrência. Hoje, a prestação de serviço, ela vale muito. Esse negócio de multicálculo funciona? Sim, funciona dentro daquilo que eu falei, dependendo, né, do perfil da carteira de cada seguradora. Porém, ele que vai definir alguns benefícios, algumas características e diferenciais de produto para produto, às vezes o multicálculo mostra e às vezes você tem que entrar com a sua intermediação. Então, muito cuidado na hora da concorrência. E eu vou dar uma dica para você. Todas as vezes que você conversar com uma pessoa, um amigo, um parente ou qualquer outra pessoa que já tem o seguro do veículo, peça essa pólice para ele, para você fazer uma análise. Veja se a contratação do RCF, né, que é o seguro para terceiro, está num valor bacaninha, né, não é aquele carimbinho de 50 mil. O seguro de APP, vê se o seguro de vidro dele é completo, se tem faróis. Verifique se ele usa o carro para trabalhar e está como carro de uso particular, que tem muitos corretores também que usam de má fé. Ele vai fazer a cotação de um carro de um viajante, por exemplo, ele coloca uso particular para ganhar com a concorrência e quando houver um sinistro, esse problema vai aparecer na hora. Eu sei porque eu tenho um cunhado que é representante, fez o seguro de um carro particular porque não foi orientado pelo seu corretor, ele perdeu a indenização do veículo, teve que entrar juridicamente contra o corretor, deu uma dor de cabeça terrível e ele perdeu muito dinheiro com isso. Então, muito cuidado, oriente bem isso aí e oriente o seu cliente. Essa orientação e essa consultoria vai te dar a oportunidade de captar a confiança, né, do seu cliente e você conquistar uma pessoa, um cliente e uma pólice fiel. Muito cuidado no pós-venda, não fica ligando para o cliente uma semana só antes da renovação da pólice. Liga para o cliente sempre quando você precisar para ver se não há necessidade de fazer um endosso e passar informações de mudanças para esse cliente. Sempre nas renovações, fazer uma consulta, faça um checklist. Fulano, estamos renovando o seguro do seu veículo e eu gostaria de confirmar algumas informações. O CEP é o mesmo, o endereço é o mesmo, o uso do carro é o mesmo, alguém da família começou a dirigir, façam as consultas do questionário novamente, uma reciclagem, para não fazer uma renovação errada, igual o corretor do meu sobrinho fazia com o carro rebaixado. Então, muito cuidado no pós-vendas. Eu desejo a vocês bons negócios, uma boa prospecção e que esses conhecimentos que eu passei para vocês sejam de bastante utilidade no seu dia a dia. Lembrando que nos nossos cursos existem manuais de vendas,
Manuais de tira dúvida, que lá tem muita dúvida que pode ser tirada nesses manuais. Tem o manual de produto, ou seja, você tem um quiz para testar o seu conhecimento e no final você tem uma prova para a certificação de que fez um curso de vendas de seguro que vai enriquecer o seu currículo e vai te ajudar muito na hora de fazer uma consulta, né? Uma venda consultiva para o seu cliente. Finalizando, eu quero agradecer a sua confiança e o seu interesse no conteúdo desse curso e desejar a você ótimos negócios e seguros bem feitos. Lembre-se sempre, avise o cliente que mesmo ele fazendo um seguro, tratar o seu veículo como se ele não fosse segurado. Ele poderá pagar uma franquia que não há necessidade nenhuma, caso ele tenha cuidado. E lembre-se de outro ditado que eu não esqueço, outra frase, que eu não esqueço. Não existe seguradora e seguro ruim. O que existe é seguro mal contratado e segurado mal orientado. Desculpe os trocadilhos, sucesso e bons negócios.